Superpotência. A própria palavra evoca imagens de força incomparável. É o status máximo para uma nação, sinalizando seu domínio no cenário global. Mas não é fácil se tornar uma. Na verdade, o número de nações que alcançaram o status de superpotência pode ser contado nos dedos de uma mão, sobrando 1 ou 2 dedos. Agora, alguns especialistas preveem que outra nação pode se juntar ao seleto grupo das superpotências militares. E é uma que ninguém teria previsto nem mesmo há 5 anos. Ucrânia. Então, vamos dar uma olhada no que define uma superpotência militar e examinar os sinais de que a Ucrânia está a caminho de se tornar uma. Para começar, vamos definir exatamente o que é uma superpotência militar, o que acaba sendo mais fácil falar do que fazer. Os estudiosos muitas vezes discordam sobre os critérios que definem uma superpotência e o que a distingue de outras potências. Existem várias definições, mas talvez a britânica resuma todas elas da forma mais sucinta. Uma superpotência é um estado que não pode ser ignorado no cenário mundial, e sem cuja cooperação nenhum problema global pode ser resolvido. A posse de capacidades militares altamente superiores é geralmente considerado o elemento mais importante para distinguir uma superpotência, como os Estados Unidos, de uma grande potência, como a França ou o Reino Unido. Mas esse não é o único critério. Uma superpotência se caracteriza por sua capacidade de projetar influência e poder globalmente em múltiplas dimensões, das quais a supremacia militar é apenas uma. O poder econômico, incluindo uma grande economia avançada com um grande PIB, influência no comércio global e uma moeda dominante, é em muitos aspectos tão importante quanto. Sem esse poder econômico, uma nação tem sérias limitações para financiar iniciativas militares, diplomáticas e de soft power. A influência política também é essencial para ser superpotência. Isso inclui liderança em instituições internacionais como o Conselho de Segurança da ONU, a OTAN e o FMI, a capacidade de moldar agendas globais e a habilidade de exercer uma influência diplomática avassaladora. O poder militar e econômico são, é claro, essenciais para exercer essa força política e diplomática. O soft power, ou poder cultural, é outro determinante importante do status de superpotência. A influência global por meio da mídia, entretenimento, educação e exportação cultural, pense em Hollywood e Facebook, contribui muito para moldar valores, comportamentos e percepções ao redor do mundo em favor da superpotência. Uma grande população qualificada, o controle sobre abundantes recursos naturais e a liderança tecnológica e científica em tecnologias cruciais também são considerados fatores importantes. E alguns estudiosos acreditam que uma filosofia política ou ideologia coerente e globalmente relevante, como a democracia liberal ou o capitalismo, é essencial para que uma superpotência possa ditar normas e alianças internacionais. Agora, sob essa definição ampla do termo superpotência, a Ucrânia está, sem dúvida, muito longe de alcançar esse status. Francamente, quase todas as outras nações também estão. A única nação amplamente aceita como superpotência hoje são os Estados Unidos. A maioria dos acadêmicos vê a União Soviética como uma superpotência rival antes do colapso, mas poucos hoje consideram a Rússia uma superpotência, com razão. Ela certamente fica muito aquém da maioria dos requisitos econômicos, de soft power e demográficos. Economicamente, a China é certamente uma superpotência. É a chamada fábrica do mundo, o maior exportador e o segundo maior importador do planeta. Quando usamos a paridade do poder de compra, o PIB da China supera significativamente até mesmo o dos Estados Unidos. Ela ainda está atrás dos Estados Unidos militarmente e em outros critérios. Por isso, especialistas a veem como superpotência emergente, não como fato consumado. No entanto, todas as 3 nações são consideradas superpotências por alguns critérios, junto com o Reino Unido e a França. Até 2050, alguns preveem que países como Brasil, Índia e Indonésia se juntarão a eles, pelo menos do ponto de vista econômico e de influência global. Por enquanto, os Estados Unidos seguem no topo com boa vantagem. Mas se falarmos apenas de uma superpotência militar e não da definição mais ampla, a situação muda. E é aqui, no domínio militar, que a Ucrânia está reivindicando seu status de superpotência. Esse é o tipo de análise aprofundada em que somos especialistas no The Military Show. Então inscreva-se no canal para receber diariamente as notícias e análises militares mais recentes e importantes. Uma superpotência militar se destaca por sua capacidade de projetar força esmagadora e sustentada globalmente, com domínio em múltiplos domínios.
5 fatores geralmente entram em jogo. O primeiro é a projeção de poder global, ou seja, a capacidade de desdobrar e sustentar forças militares em qualquer lugar do mundo, apoiada por uma rede de bases no exterior, transporte aéreo estratégico e frotas navais. Os Estados Unidos estão muito à frente nesse aspecto, mantendo uma rede de mais de 800 bases no exterior, uma enorme frota de aeronaves e aviões-tanque para reabastecê-las, além de 11 porta-aviões movidos a energia nuclear. Esse tipo de poder permite uma resposta rápida e uma presença constante ao redor do mundo. Provavelmente essa é a área em que a Ucrânia tem mais a avançar para se tornar uma superpotência militar. Ainda assim, está avançando e, em grande parte, já superou a Rússia, especialmente no mar. As forças ucranianas estão cada vez mais ativas em lugares como o Sudão, o Mali e até mesmo o Irã. A maioria dessas ações visa as forças russas ou seus aliados locais. De fato, segundo Kirilo Budanov, chefe da inteligência militar da Ucrânia, a missão deles é destruir criminosos de guerra russos em qualquer lugar do mundo, onde quer que estejam. Na sangrenta e prolongada guerra civil sudanesa entre as forças do governo e as forças de apoio rápido rebeldes, RSF, os relatos sobre o envolvimento militar ucraniano são contraditórios. Por um lado, forças especiais ucranianas teriam realizado ataques com drones e operações terrestres contra a RSF e mercenários do infame Grupo Wagner, uma empresa militar privada russa que os apoia. Por outro lado, o funcionário do Ministério das Relações Exteriores do Sudão, Mohamed Al-Sir, afirmou que a Ucrânia fornece apoio à RSF, fornecendo drones a preços muito baixos. Talvez a Ucrânia esteja agindo dos dois lados, assim como a Rússia parece fazer. Enquanto os mercenários do Wagner estão quase certamente ajudando a RSF, o Kremlin mantém laços militares próximos com o governo sudanês. Ainda assim, enquanto países como os Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e até Israel têm uma capacidade maior de projetar poder em terra do que a Ucrânia, no mar, a Ucrânia está rapidamente alcançando e, em certos aspectos, já superou o restante dos concorrentes. Em especial, a Ucrânia está revolucionando a guerra marítima com o uso de drones navais. A maior parte da modesta marinha que a Ucrânia herdou da União Soviética na independência em 1991 foi apreendida ou destruída. Durante a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e os estágios iniciais de sua invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022, no entanto, posteriormente a Ucrânia usou suas capacidades de drones navais em constante evolução para transformar a guerra marítima no Mar Negro, permitindo que uma marinha menor e com menos recursos desafiasse a frota maior da Rússia por meio de táticas assimétricas. Eles foram tão bem-sucedidos que a tecnologia e a expertise ucranianas em drones navais estão em alta demanda mundialmente. O fato é que a Rússia, e provavelmente muitas outras forças armadas, simplesmente não estavam preparados para a nova ameaça à sua marinha e à frota comercial representada pelos drones navais ucranianos e pela forma como a Ucrânia os utiliza. Drones navais movem-se em direção a seus alvos na superfície ou logo abaixo da superfície. São muito difíceis de detectar e atingir mesmo quando localizados. Isso significa que quando eles atacam, muitas vezes pegam o alvo completamente de surpresa, adicionando um elemento de terror psicológico à destruição física que causam. Ao longo da guerra, a Ucrânia conseguiu vários ataques de destaque contra navios valiosos da Rússia, causando prejuízos incalculáveis em danos e ainda mais em termos de reputação. Os sistemas mais proeminentes incluem o Magura V5, Magura V6P e Magura V7, desenvolvidos pela principal diretoria de inteligência da Ucrânia, a HUR, e operados pela 385ª Brigada de USV. Somando-se a esse grupo está o Sea-Baby, desenvolvido pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, ou SBU. Esses veículos de superfície não tripulados, chamados USVs, têm perfil de missão diversificado. Eles são capazes de realizar reconhecimento, vigilância, contramedidas contra minas e, mais importante, ataques kamikaze de alto impacto. O nome Magura tem dois significados. É o nome de uma deusa guerreira eslava, mas também se tornou um acrônimo em inglês para aparelho robótico autônomo de guarda marítima não tripulado. O Magura V5 original foi lançado em 2023. É um SV de 18 pés de comprimento, com 5 pés de boca, 40 centímetros de calado e deslocamento de 1,1 tonelada. Com um preço estimado entre 250 mil e 300 mil dólares por unidade, ele tem um alcance de até 500 milhas e uma capacidade de carga de até 660. Isso é poder de fogo suficiente para causar sérios danos a um navio de guerra maior, como um destroyer ou corveta,
que normalmente custa milhões de dólares. O Magura V5 chamou atenção pela primeira vez em maio de 2023, quando 3 deles atacaram e danificaram o Ivan Kors, um navio de coleta de inteligência de 4.000 toneladas, da classe Yuri Ivanov, também conhecido como Projeto 18.280. O navio navegava a centenas de milhas da Ucrânia durante o ataque. Os ataques com o drone continuaram, e em fevereiro de 2024, o Magura V5 ganhou atenção mundial, ao se tornar o primeiro drone naval a afundar um navio de guerra inimigo. Durante os ataques, ele destruiu a corveta russa de mísseis guiados classe Taranto 3 Ivanovets e o navio de desembarque classe Raputia de 4.000 toneladas Cesar Kunikov. No primeiro ano após se tornar público, os USVs Magura V5, operando em modo de ataque unidirecional, teriam destruído 8 navios de guerra russos e danificado outros 6, causando mais de 500 milhões de dólares em prejuízos à frota russa. Até o final de 2025, ele teria danificado ou destruído pelo menos 20 embarcações militares russas. Como a Ucrânia pode produzir pelo menos 50 deles por mês, é improvável que esses custos parem aí. Como mencionado anteriormente, grande parte da eficácia do Magura está em como eles são difíceis de detectar. Os drones incorporam um casco de fibra de carbono em formato de V com perfil baixo, altura na linha d'água de apenas 0,5 metro e baixa assinatura térmica. Eles usam propulsão a jato d'água, com velocidade de cruzeiro de cerca de 22 nós e máxima de 42 nós, mas já foram registrados picos de até 54 nós. Embora a maioria dos detalhes técnicos seja classificada, acredita-se que os USVs tenham GPS, orientação inercial e visão em primeira pessoa por 2 câmeras eletroópticas. Esses sistemas usam rádio em malha com repetidor aéreo ou comunicações via satélite para oferecer comunicação multicanal resistente a interferências. Além de ogivas explosivas, eles também podem transportar cargas alternativas, como metralhadoras, mísseis guiados antitanque ou até mesmo mísseis superficiais, conhecidos como SAMs. Como se isso não fosse suficiente para a frota russa lidar, na primavera de 2025, a Ucrânia introduziu a variante maior, Magura V7. O V7 tem 7,3 metros de comprimento e desloca 1,3 tonelada vazio e até 3,7 toneladas totalmente carregado. Ele possui capacidades de navegação significativamente aprimoradas, mira auxiliada por IA e um alcance operacional estendido de cerca de 800 milhas náuticas. Ele pode operar com carga útil máxima de 635 kg e costuma transportar 2 mísseis SAM nos trilhos de lançamento. De fato, em maio de 2025, o V7 fez ainda mais história entre drones navais ao abater 2 caças de ataque russos Su-30 com mísseis IA-9 Sidewinder. Paralelamente aos ataques do Magura, o drone Sea-Baby do SBU teria danificado ou destruído mais 11 navios de guerra russos no Mar Negro. Originalmente concebido como um barco kamikaze de uso único, em outubro de 2025, o SBU demonstrou que a plataforma havia evoluído para um sistema reutilizável e multifuncional. O alcance do Sea-Baby aprimorado foi expandido de cerca de 600 milhas para mais de 900 milhas, e sua carga útil foi dobrada para impressionantes 2.000 quilos. Como o V7 ele pode ter sistemas de armas controlados remotamente, como lançadores múltiplos de foguetes e metralhadoras. Segundo o general de brigada Ivan Lukashevich do SBU, as novas embarcações possuem sistemas de identificação amigo ou inimigo com IA, podem lançar pequenos drones de ataque aéreo e têm sistemas de autodestruição em camadas para evitar captura. A combinação dos USVs Magura e Sea-Baby causou sérios estragos na outrora renomada frota russa do Mar Negro. No papel, a diferença entre o tamanho da frota e a marinha tradicional minúscula da Ucrânia era tão grande que ninguém previu o quão eficazes eles seriam. O resultado final foi que a frota do Mar Negro teve que fugir da Crimeia para Novorossiysk, centenas de quilômetros a leste, com o rabo entre as pernas. Além disso, os drones navais da Ucrânia, especialmente o Sea-Baby de longo alcance, tornaram a navegação insegura para a frota comercial da Rússia, especialmente sua chamada Frota Sombra, que evita sanções. A Ucrânia já atingiu diversos petroleiros russos, danificando-os gravemente e tirando-os de ação por longos períodos. E esses ataques ocorreram não apenas no Mar Negro, mas também na costa do Senegal, em portos russos distantes e no Mediterrâneo. A situação para a Rússia piorou tanto que provavelmente terão que enviar navios de guerra para escoltar sua frota comercial, expondo-os a ataques de Sea-Baby e enfraquecendo suas defesas navais em casa. Então a Ucrânia transformou de fato a guerra naval.
Os navios de guerra da maioria dos outros países enfrentam riscos semelhantes aos da Rússia com essa tecnologia, e a Ucrânia é a líder absoluta. Portanto, não deve ser surpresa que o mercado lucrativo de exportação de USVs esteja se abrindo para a Ucrânia. Um acordo histórico com a empresa americana Red Cat Holdings permitiu que a empresa montasse e vendesse uma Magura V7 nos Estados Unidos. A Lituânia também está explorando a coprodução dos drones Magura, com metade das unidades destinadas à Ucrânia e a outra metade mantida para sua própria defesa. O crescimento das oportunidades de exportação de tecnologias militares recentes da Ucrânia indica que o país se aproxima do segundo critério para ser visto como superpotência militar: tecnologia avançada e supremacia em múltiplos domínios. Normalmente, na era moderna, isso significa guerra cibernética, operações espaciais, sistemas baseados em IA e plataformas de quinta geração, como os caças F-35. Mas a Ucrânia avançou e refinou o uso de drones a tal ponto que já deve ser considerada uma superpotência em sistemas não tripulados. E essa expertise não está apenas no mar. Ela é igualmente predominante no ar e cada vez mais em terra. A Rússia certamente reduziu a diferença e, em alguns aspectos, como a capacidade de escalar a produção, ultrapassou a Ucrânia em termos de drones aéreos. Na maior parte da guerra, ela tem buscado recuperar o prejuízo ou lutado para criar contramedidas para as inovações da Ucrânia. De drones kamikaze e FPV que transformaram a guerra de manobra com blindados em armadilhas mortais, até uma variedade crescente de drones de ataque de longo alcance, que atingem alvos dentro da Rússia em número crescente todas as noites. A Ucrânia se tornou uma superpotência em drones. Mas não são apenas os próprios drones que diferenciam a Ucrânia, e sim as maneiras engenhosas como ela os utiliza. Basta citar a famosa Operação Teia de Aranha como prova disso. Em um confronto que, sem dúvida, se tornará um capítulo nos livros de guerra assimétrica por gerações futuras, a Ucrânia atacou simultaneamente 5 bases aéreas, até mesmo na Sibéria, danificando ou destruindo pelo menos 7 bombardeiros estratégicos russos, aviões de transporte e, talvez mais crucialmente, uma de suas raras aeronaves de reconhecimento de longo alcance do tipo AWACS. Além disso, eles realizaram um ataque com pequenos e baratos drones kamikaze, do tipo quadricóptero, lançados não da Ucrânia, mas de bem perto das 5 bases. Componentes dos drones foram contrabandeados para a Rússia e montados secretamente. Depois, foram levados em caminhões com tetos removíveis, aparentemente conduzidos por motoristas desavisados, até perto das bases. Os tetos foram abertos remotamente e drones lançados contra os alvos. Foi uma operação ousada e extremamente bem-sucedida, talvez superada apenas pelo uso de táticas semelhantes por Israel no início da Guerra de 12 Dias de 2025 entre Israel e Irã. No entanto, este é apenas o mais conhecido entre centenas de ataques similares, que custaram à máquina de guerra russa dezenas de bilhões de dólares e impactaram fortemente sua logística, produção militar, produção de petróleo e exportações de energia. A crescente capacidade da Ucrânia de planejar e realizar cada vez mais desses ataques indica seu surgimento como superpotência militar. Os 2 próximos critérios para a Ucrânia ser uma superpotência militar ainda estão muito distantes. Para ser uma superpotência militar, uma nação precisa de orçamento elevado e grande capacidade industrial. O status de superpotência militar também deve ser refletido em posições dominantes em alianças estratégicas e influência. A Ucrânia certamente conquistou um papel único, crítico e crescente para si mesma na arquitetura de segurança europeia. E o presidente Zelensky desfruta de uma relação semelhante à de uma superpotência com os líderes das nações europeias mais poderosas. A Ucrânia também tem uma relação especial com a OTAN. Ainda está em grande parte à mercê das decisões da aliança e não possui assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, algo normalmente esperado de uma superpotência. Mas no penúltimo critério, a Ucrânia está novamente fazendo rápidos progressos rumo ao status de superpotência. Ou seja, uma superpotência militar deve possuir uma abundância de pessoal pronto para o combate e logística. Quanto à logística, a Ucrânia depende da ajuda ocidental para vários de seus veículos. A guerra fechou seus aeroportos e a Rússia segue bombardeando ferrovias, estradas e pontes. Apesar de ser uma superpotência na restauração logística, a Ucrânia não tem capacidade durante a guerra de manter o tipo de infraestrutura logística típica de uma superpotência. No entanto, quando se trata de efetivo, a história é diferente. Com cerca de 800 mil soldados, o exército da Ucrânia é o maior da Europa e, sem dúvida, o mais experiente e endurecido pelo combate após 4 anos de guerra intensa.
Claro, existem grandes problemas, como cerca de 310 mil deserções e o descontentamento público crescente com as táticas rigorosas de mobilização forçada. Mas o fato é que 4 anos após o início da guerra, a Ucrânia ainda está firme como uma superpotência. Ela não entrou em colapso, como muitos previram no começo da guerra. Quando a guerra acabar, toda essa experiência dos soldados deve resultar em uma força armada que poucas forças inimigas conseguirão igualar. O critério final para ser considerada uma superpotência militar permanece, de forma controversa, fora do alcance da Ucrânia, mas talvez não por muito tempo. Dissuasão nuclear. Em particular, as superpotências militares modernas normalmente possuem uma tríade nuclear, com sistemas de lançamento baseados em terra, ar e mar, garantindo capacidade de segundo ataque e dissuasão estratégica. A União Soviética retirou as armas nucleares da Ucrânia ao sair, e o restante do urânio enriquecido foi entregue aos Estados Unidos em 2012. Então, por enquanto, a Ucrânia não tem nenhum tipo de dissuasão nuclear, muito menos uma tríade nuclear. Mas isso pode ser temporário. Em outubro de 2024, o ex-vice-secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia e ex-vice-comandante das Forças Especiais da Ucrânia, Sergei Krivinos, afirmou de forma polêmica que a falta de dissuasão nuclear da Ucrânia era uma questão de escolha. Quando a Ucrânia, pelas mãos de Yanukovych em 2013, entregou o último urânio enriquecido aos Estados Unidos, nossas capacidades foram significativamente reduzidas, disse Krivinos ao canal Nova Vida em uma entrevista. Podemos atingir esse objetivo discretamente, sem alarde. Na Ucrânia, há pessoas suficientes que sabem e já fizeram isso antes. Em fevereiro de 2026, o Serviço de Inteligência Exterior da Rússia acusou o Reino Unido e França de planejarem armar a Ucrânia com armas nucleares, apesar de ambos serem signatários do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que proíbe esse fornecimento. Tanto o Reino Unido quanto a França rejeitaram veementemente as acusações, mas talvez onde há fumaça, há fogo. Sem dissuasor nuclear, é difícil dizer que a Ucrânia, ou qualquer exército ou nação sem armas nucleares, seja uma superpotência militar. Mas em quase todos os outros aspectos, eles caminham para se tornar a força militar mais poderosa da Europa, se não uma das mais poderosas do mundo. É justamente isso que a Rússia não queria ver. Agora, inscreva-se no canal se quiser ficar informado sobre as últimas novidades da guerra na Ucrânia, como neste vídeo. Obrigado por assistir.